Olá, bom dia para todos nesta manhã de quarta-feira, neste dia que o Senhor reservou para que nós estivéssemos aqui, para que nós estivéssemos nos reunindo em torno da Sua palavra nessa manhã. Louvamos a Deus, porque Ele já se faz presente aqui conosco, Ele já se faz presente comigo aqui, já se faz presente com você aí do outro lado. Você que é o alvo número 1 do amor de Deus. E principalmente, especialmente, nesta manhã, nós sabemos que Deus, ele não tem limite, não tem como limitar o agir de Deus e nem a presença de Deus aonde quer que ele deseje, que ele queira estar. E a ação de Deus aonde quer que ele deseje agir. Louvamos a Deus pela sua vida e por este momento em especial. E enquanto estamos aqui na introdução, eu gostaria de alertar que hoje nós estaremos então compartilhando o capítulo 5. Enquanto você vai chegando aí, eu vou adiantando aqui. Nós vamos estar compartilhando hoje o capítulo 5 da carta de Paulo aos Gálatas. E amanhã, será na a quinta-feira, nós estaremos então compartilhando o capítulo 6 e encerrando então esse compartilhamento de todos os 6 capítulos que compõem o livro ou a carta do apóstolo Paulo aos cristãos da região da Galácia, aos Gálatas. E na próxima sexta-feira nós estaremos iniciando um novo tipo de estudo aqui, e realmente será um estudo mais aprofundado, um pouco mais aprofundado. E o tema que nós pretendemos, ainda não definimos, pretendemos aqui estar desenvolvendo, é sobre a mordomia cristã. Nós vamos estar, então, trabalhando, com a permissão de Deus, esse tema proposto, se for a vontade de Deus. Vamos orar neste momento, já tem gente chegando, já tem gente aí do outro lado, e nós vamos orar ao Senhor, colocando as nossas vidas no altar do Senhor neste momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nós te agradecemos, Pai, porque nesta manhã tão abençoada que o Senhor nos reserva, que o Senhor nos reservou, que o Senhor nos permitiu estarmos aqui vivos, respirando este ar tão gostoso, este ar tão fresco, este ar, ó Deus, tão abençoador, esse ar que nos garante vida, Senhor, porque sem o ar nós não viveríamos, mas o Senhor, pela tua infinita misericórdia, pelo teu grande amor para conosco, o Senhor está agindo em nós. E eu te louvo e nós te louvamos nesta manhã, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Te agradecemos por tudo e pedimos, ó Deus, abre a nossa mente e abre, Senhor, o nosso coração, para que o teu nome, ó Deus, seja glorificado, para que o teu nome, ó Deus, seja glorificado nesta manhã, meu Pai. Abre o nosso entendimento, abre a nossa mente, Senhor, nesta manhã. Essa é a nossa oração que fazemos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Nós temos aqui a Príncipe Rancagua, né? Alguma igreja evangélica que está conosco, algum irmão, né, que faz parte desta igreja, dessa comunidade cristã. Louva a Deus pela sua vida, meu irmão, minha irmã, que está conosco. Nós temos também a IUMP Santa Inês, né? IUMP Santa Inês, que está conosco nessa manhã. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. É a família de Cristo, é a família do Senhor Jesus, que se encontra reunida
aqui nesta manhã. Eu vou estar louvando a Deus, cantando o hino O Bom Pastor, um hino também muito conhecido na himnologia cristã, e nós vamos estar louvando ao Senhor. O título é O Bom Pastor, e a primeira estrofe diz assim: quero o Salvador comigo, ao seu lado sempre estar, ao seu lado sempre andar, quero tê-lo muito perto, no seu braço descansar. Vou louvar e vou estar cantando aqui. Você, se souber, cante mesmo em sua língua, cante aí do outro lado, se você quiser. Amém? Louvado seja o nome do nosso Deus. Quero o Salvador comigo, ao seu lado sempre estar. Quero tê-lo muito perto, no seu braço descansar, confiando no Senhor e fruindo seu amor. Seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero o Salvador comigo, porque fraca é minha fé. Sua voz me dá conforto, quando me vacila o pé. Confiando no Senhor e fruindo seu amor, seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero o Salvador comigo, dia a dia em meu viver, através de luz ou sombras, no desgosto e no prazer, confiando no Senhor e fruindo seu amor. Seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero o Salvador comigo, sábio guia e bom pastor. Nesta vida e além da morte, longe de perigo e dor, confiando no Senhor e fruindo seu amor, seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Amém, Jesus. Seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. A alegria do Senhor, diz o salmista. A alegria do Senhor é a nossa força. Eu louvo a Deus porque isso tem sido uma realidade na minha vida. A alegria no Senhor tem sido a razão de eu me sentir fortalecido, porque muitas são as lutas, muitas são as dificuldades, mas as vitórias são infinitamente maiores do que as lutas e do que qualquer luta de qualquer tamanho que possa vir tentar nos atingir. Deus está no controle. Bom, hoje nós vamos estar então compartilhando a palavra de Deus, a carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5. Nós estaremos então tratando de aprender juntos, descobrir juntos os ensinamentos que possamos então tirar proveito para o nosso conhecimento e para a nossa prática, né? Para o nosso conhecimento e para a nossa prática. E eu vou estar lendo aqui pausadamente e vamos estar então usufruindo ou fruindo daquilo que Paulo
escreve nesse capítulo 5 de Gálatas e que nós possamos nos alimentar dessa palavra nessa manhã. Bom, nós temos aqui na minha Bíblia, na minha versão, o autor, ou seja, a editora, aquele que programou a divisão, está dividido então aqui em duas partes. A primeira parte, que vai do versículo 1 até o versículo 15, nós vamos ver aqui onde Paulo vai destacar acerca da liberdade em Cristo. A liberdade em Cristo. Paulo tratou desse tema nessa carta aos cristãos da Galácia, aos cristãos gálatas. E a primeira frase que Paulo fala, que Paulo escreve para aqueles cristãos gálatas, já, na minha opinião, sintetiza muita coisa. Diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Preste atenção, que coisa linda. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Nesse primeiro versículo, e nessa continuidade da carta, Paulo já inicia essa parte afirmando categoricamente: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E é uma verdade. É uma verdade. Em João, capítulo 8, versículo 32, diz: mas conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Jesus disse em certa ocasião também nos evangelhos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus diz lá no evangelho também que ele é o caminho, que ele é a verdade. E se a verdade liberta, e se Jesus, que é o evangelho, que é o caminho e é a verdade, liberta, Paulo afirma que, certamente, também conhecedor dessa afirmação de Jesus, ele então inicia aqui dizendo: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E ele continua, no versículo 1 em diante ainda. Portanto, ele já chama a atenção deles. Olha, cristãos gálatas, portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo da escravidão. Paulo está alertando aqueles cristãos da Galácia: não voltem mais a serem escravos. Vocês já foram libertos, já receberam a libertação em Cristo. Então não voltem mais a estarem sob a escravidão novamente. E Paulo continua aqui no capítulo 5, versículo 2 em diante. Ouçam bem o que eu, Paulo, tenho a dizer. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que ele está obrigado a cumprir toda a lei. Tinha gente legalista tentando trazer os cristãos da igreja na Galácia de volta à vida de antes, quando eles não conheciam a Cristo. E diz então aqui no versículo 4, vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram
da graça. Caíram da graça. Olha que ponto importante esse aqui. Olha que ponto importante, interessante. Paulo afirmando: olha, vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Isso é papo ou assunto, desculpa, isso é assunto para uma jornada de estudos e aprofundamentos. Mas nós que conhecemos acerca, por exemplo, da teologia wesleyana, nós que conhecemos acerca das doutrinas enfatizadas por Wesley e por tantos outros que vieram depois, sabemos que essa palavra de Paulo aqui, dizendo assim, Gálatas capítulo 5, versículo 4, olha, vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Aí continuando, hein? Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Interessante, né? Já podemos remeter lá em Romanos, né? Que diz que nós somos justificados pela fé. A nossa justificação que Cristo realiza em nós e nas nossas vidas é através da nossa fé. Então nós não precisamos voltar às obras, àquilo que fazíamos antes para tentarmos alcançar a salvação. Porque Cristo Jesus, através do seu ato salvífico, do seu ato onde ele se ofereceu por toda a humanidade, para que as pessoas pudessem alcançar a salvação e pudessem ser justificadas. Não que sejamos justos por nós mesmos. Nós não somos justos por nós mesmos. Mas a nossa justificação, nós somos tornados justos pela fé em Jesus Cristo, no sacrifício de Jesus Cristo por nós, é através da nossa fé em Jesus. E aqui ele diz ainda, versículo 7 em diante, olha bem, vocês corriam bem, olha, ele está elogiando. Paulo começa aqui o versículo 7 já elogiando, olha, vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Ele diz aqui, olha, estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Paulo está sendo duro, e enfático. Duro e enfático, Paulo está sendo aqui. Mas ele tinha que dizer essas palavras para que aquela igreja, aqueles irmãos, não se perdessem, não voltassem aos rudimentos do mundo ou às práticas antigas, né? E ele diz então aqui, versículo 11, irmãos, olha, ele se dirige a eles novamente, olha, chamando a atenção deles.
ele diz assim: irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido, né? Foi removido. E ele continua dizendo no versículo 12, olha bem, quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Está sendo duro. E ele diz no versículo 13 em diante, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Lembra do início do versículo 1? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Paulo começou dizendo. E aqui no versículo 13 ele diz, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Não voltem para a escravidão, não voltem para as práticas antigas. E muitos têm feito isso nos tempos atuais, nos tempos modernos. Muitos têm abandonado a fé e procurado caminhos mais fáceis, evangelhos mais fáceis. Muitos têm saído das suas igrejas locais, onde recebem alimento sólido, alimentos cheios de vitamina, né? Vitamina do Espírito Santo, e vão buscar então alimentos fracos, alimentos que não alimentam, mas matam a saúde espiritual. Vão buscar em outros lugares e muitas vezes o destino dessas pessoas, muitas vezes, é algo lamentável e muitas vezes não conseguem voltar novamente ao caminho do Senhor. Então aqui vou retomar para a gente poder fechar o nosso compartilhamento da palavra nessa manhã. Então, versículo 13 diz assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade, olha, isso é interessante, hein? Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Ou seja, sejam diáconos e diaconisas do Senhor, servindo uns aos outros. E ele continua no versículo 14. Toda a lei se resume num só mandamento. Paulo resumindo aqui a lei que eles seguiam antes e que não conseguiam cumprir. Ele resume assim, Paulo, né? Ame o seu próximo como a si mesmo. E no versículo 15 ele diz, mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Então, guarde isso, do versículo 1 do capítulo 5 de Gálatas, do versículo 1 ao versículo 15, fala sobre a liberdade em Cristo. O que nós vamos escolher? O que é melhor para nós? Escolhemos a liberdade em Cristo ou voltar ao jugo, a estarmos debaixo de jugo, de servidão, cumprindo muitas vezes ritos religiosos, cerimônias religiosas, que muitas vezes não nos deixavam antes ter essa liberdade que nós hoje temos em Cristo. E eu digo a vocês, eu tenho um bom tempo, desde que eu comecei a ser gerado no ventre da minha mãe. Eu fui criado no caminho do Senhor. Mas, pela minha experiência de vida, conheci muita gente
que seguiam os rudimentos desse mundo. Foram então alcançados, né? Receberam a salvação em Cristo, mas retrocederam, voltaram para o mundo, para as coisas antigas, para as práticas antigas, e não se deram nada bem. Muita gente. Conheci dezenas e dezenas de pessoas que chegaram a esse ponto. E para fechar aqui a segunda parte, né, do capítulo 5, o título da minha Bíblia é Vida pelo Espírito. Então vamos ver aqui, numa leitura breve, são apenas alguns versículos, para a gente poder fechar o nosso compartilhamento da palavra de Deus nessa manhã. Paulo diz assim, e você preste atenção para você ver que interessante. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. E ele continua aqui, depois eu gostaria que você lesse o capítulo 5 aí na sua casa, para você poder meditar um pouco mais e tirar um pouco mais de proveito desta palavra nessa manhã, né? Então, capítulo 5 fala sobre a liberdade em Cristo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E fala sobre a vida pelo Espírito, que diz assim, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Então, se nós queremos também ouvir, e ouvir não é só você deixar entrar pelos seus ouvidos, como diria minha avó, entrar pelo ouvido e sair pelo outro. Não, é reter a palavra de Deus, palavra que é viva e que é eficaz. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, que nós possamos nos firmar na palavra de Deus. E aqui no último versículo aqui do capítulo, né? A palavra de Deus, então, ela vem nos falar sobre o fruto do Espírito. Então você vai ver aí, se você ler aí na sua casa depois, capítulo 5, você vai ver o que é, então, essa vida pelo Espírito. O que o Espírito Santo de Deus, ele provoca na vida do servo e da serva obediente. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou fazer uma oração, eu ainda tenho aqui 2 minutos, né, na nossa programação dessa manhã, e nós vamos estar então buscando o Senhor neste momento. Se você tem uma necessidade, se você tem aí um desafio que você está enfrentando, uma luta, uma provação, saiba que Deus está com você e Ele está com as mãos estendidas para te abençoar nesta manhã. Vamos orar, feche os seus olhos aí neste momento e vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos nos colocando aqui, Senhor, na Tua dependência. Nós estamos aqui, Senhor, reconhecendo, Senhor, ó Deus, nós estamos reconhecendo, ó Deus, que realmente nós precisamos atentar para a nossa liberdade em Cristo. Porque Paulo nos diz aqui no capítulo 1, no capítulo 5, versículo 1 de Gálatas, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ó Deus, não deixe que jamais venhamos a trocar, ó Deus, a nossa liberdade em Cristo por qualquer, ó Deus, oferta que vier
para nos atingir, para nos tentar, mas que o Senhor nos garanta, Senhor, a cada dia, ó Deus, nos garanta a cada dia, ó Deus, esta liberdade, liberdade que, mesmo estando preso em prisões humanas, em prisões seculares, físicas, nós sabemos que o Senhor está conosco, que a nossa liberdade está em o nome do Senhor. E queremos abençoar os nossos irmãos, nossos amigos, nossas irmãs, nossas amigas em Cristo que estão do outro lado e que realmente se estão aqui ligadinhos, se estão ouvindo essa transmissão ou ao vivo neste momento, ou então gravada num outro momento, que o Senhor os abençoe em nome de Jesus e que esta quarta-feira venha ser um dia muitíssimo especial na vida de cada um. Esta é a nossa oração que fazemos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha, hoje às 10h30 da noite, 22h30, nós, com a permissão de Deus, teremos a nossa transmissão da noite, com o encontro de oração, meia hora diante de Deus. E você é o meu convidado especial para estar aqui hoje à noite, 22h30, 10h30 da noite, horário oficial de Brasília, tá? Só para lembrar. E que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a sua família, abençoar o seu dia. E saiba de uma coisa, o melhor de tudo é que Deus está conosco. Um abraço para você, um bom dia, fique com Deus. Amém.